Beleza, tá gravando. Olá, turma, boa noite. Meu nome é Wellington Ribeiro, eu sou aluno da quinta fase de Geografia e minha proposta de PCC é uma investigação a respeito da concepção de professores e técnicos administrativos no ambiente do Instituto Federal Catarinense, no campus Ibirama. Então, a nossa discussão ela é centrada a respeito da Base Nacional Comum Curricular, né? É um assunto, professor, que a gente vem debatendo muito em sala de aula, por isso que eu achei relevante também fazer essa discussão sobre ela, né? Porque a gente está tendo bastante conteúdo. E como a gente já sabe, é um documento cuja função é regulamentar quais são as aprendizagens consideradas essenciais, né, a serem trabalhadas em ambiente escolar, tanto da educação infantil como fundamental e o próprio ensino médio, né? Então, eu me sinto muito honrado em poder contar com a colaboração e participação do professor Carlos Bartel. Ele leciona a disciplina de História no IFC de Birama, né? Inclusive, foi meu professor durante 2 anos do ensino médio, serviu como fonte de inspiração, a qual sou muito grato aí por todos os ensinamentos que ele se dedicou a proporcionar para a gente, né? Então, professor Carlos, o senhor pode tomar a liberdade de se apresentar, tá? Só falar brevemente aí sobre a sua formação, o que o senhor achar mais relevante, se sentir à vontade, né? Em seguida, a gente entra na discussão a respeito da proposta da BNCC, com algumas perguntas que foram elaboradas, para tentar compreender, né, a sua compreensão a respeito da BNCC, então, os seus objetivos, os seus problemas, os benefícios, caso o senhor, né, julgar que tem algum, e assim por diante. Então, pode ficar à vontade. Então, boa tarde, Wellington, boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Se for disponibilizado esse vídeo, depois ele vai ser compartilhado também no nosso canal aí do YouTube, Conversando sobre História. Eu sou o professor Carlos Bartel, minha formação é na área da História. Eu fiz a minha graduação numa universidade jesuíta, em São Leopoldo. Depois fiz o mestrado também nessa universidade, o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. E estava contando para o Wellington aqui antes que fiz geografia também, não cheguei a concluir o curso, mas fiz 6 semestres. Então, tenho uma certa afinidade com a geografia. Eu sou professor do Instituto Federal Catarinense, e então uma primeira questão para essa nossa conversa é que a reforma do ensino médio ela não afeta, vamos dizer assim, o Instituto Federal, né? Até porque a lei do Instituto Federal não foi revogada, o Instituto Federal tem autonomia para estabelecer o seu currículo, a sua carga horária e os seus procedimentos, né? Cada campus tem a sua autonomia. Então, a reforma ela não nos afeta como tem afetado outras escolas, ainda que o Instituto tenha se alinhado com algumas questões, tá? O Wellington me trouxe 4 perguntas aqui, perguntas bastante pertinentes, só que eu quero fazer um breve preâmbulo antes, porque essa reforma, tanto a BNCC quanto a reforma do ensino médio, elas estão vinculadas a um contexto, que é o contexto do golpe de 2016. Tá? Um golpe que, naquele momento, eu já dizia para os estudantes que era um golpe, né? E muitos não entendiam dessa forma, e com o avanço, conforme vai avançando o tempo, nós vamos percebendo com maior clareza. Então, no contexto desse golpe, nós tivemos várias reformas, tá? Reformas entre aspas, né? Porque na realidade foram reformas para piorar a vida do cidadão brasileiro. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, teve lá uma mudança na política de preços da Petrobras, né? Preços de paridade internacional. Então, teve uma série, e a reforma do ensino médio, tá? Que está nesse contexto e elas possuem relação. Então, vamos lá. A BNCC, o que eu sei da BNCC? Né? A primeira pergunta, o que você sabe e no que se fundamenta a proposta da Base Nacional Comum Curricular? Bom, nós tínhamos antes da BNCC os PCNs, né? Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados, discutidos no Conselho Nacional de Educação. Tá? A proposta da BNCC não é uma proposta ruim, né? Nós discutirmos ali o currículo, os conteúdos,
Tá? Então, já se vinha há muito tempo aí uma discussão a respeito disso, de criar uma base comum de quais os conhecimentos mínimos para os estudantes dos níveis fundamental e básico, né, da educação básica, fundamental e médio, tá? Incluindo a educação infantil também compreende. Então a proposta não é, a ideia não é ruim, se provocou muita discussão nos meios, tudo. O problema é como isso foi feito, que se vinha amadurecendo um processo de discussão, né, no meu campo, que é o campo da história, quais os conhecimentos importantes. Então se colocou muito a questão da história indígena, que era uma história que vinha sendo renegada aí no campo da história, a história afro-brasileira, né? Nós discutirmos esse tema tão importante como o racismo, né? O racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo individual, a questão da LGBTQI a mais, né? Identidade de gênero e não ideologia de gênero, né? Então tudo isso foi discutido no campo da história e vinha se aprofundando uma discussão quando nós temos o golpe. E aí o golpe, como todo golpe, né? Ele, em vez da discussão partir das bases, o golpe ele impõe essa a BNCC por decreto, tá? E depois é incorporado aí a legislação, né? Então essa maneira atabalhoada como isso foi feito que é questionado. Agora o que foi muito mal feito, foi a reforma do ensino médio. E assim, para resumir o que eu penso a respeito dessa reforma, eu me vinculo muito à ANPU, a Associação Nacional dos Pesquisadores de História do Brasil, revogar essa lei, tá? Porque essa lei ela não trouxe absolutamente nada de melhoria para a educação. O nosso ensino médio, historicamente, ele sempre foi um problema, assim, né? Porque ele fica no meio da educação fundamental, do ensino superior, qual é a formação que nós queremos para a nossa juventude, se é uma formação de preparatória para o ensino superior, para o mercado de trabalho, uma formação tecnicista, uma formação para o mundo do trabalho. E também é uma fase da vida da juventude que se tem muita evasão em função ali que o estudante está saindo da adolescência para o mundo adulto, e isso contribui para a evasão, porque muitas vezes ele tem que trabalhar e abandona o ensino, né? O ensino médio. Mas aí se fez também por decreto essa reforma, tá? Que piorou muito o ensino médio. Por que piorou? Primeiro porque assim, foi feita uma propaganda muito bonita, né? Se vocês procurarem a propaganda da época, era algo maravilhoso, os jovens falando que poderiam escolher, né? Autonomia, né? Oi? Autonomia, né? Autonomia, a reforma da escolha. Não, agora eu vou poder escolher, que é algo relativo, porque tu vai poder escolher se a escola te oferecer aquilo, né? Até o Fernando Pena, professor Fernando Pena, da Universidade Federal Fluminense, que é um especialista em educação, né? Que batalha bastante contra o movimento Escola Sem Partido, luta pela educação democrática. O Fernando Pena, ele brinca dizendo o seguinte, quando o Temer, ele tem procurem no YouTube aí, o Pequeno Temer, tá? É uma palestra dele. Ele até brinca, assim, dizendo que quando o Temer era criança, lá na Transilvânia, o Temer, ele fez o ensino médio e ele escolheu, que não era ensino médio na época, né? Era outro nome, mas ele escolheu o curso que ele queria fazer e ele teve que sair do município dele e ir para a capital para estudar o que ele desejava. Tá? Então, assim, ao dizer isso, né, ele revela um pouco do que é essa reforma do ensino médio. Por quê? Porque dos 5 itinerários formativos, a escola é obrigada a oferecer apenas 2, linguagens, né, e ciências exatas. Ali eu não recordo agora exatamente o nome do itinerário. Ciências exatas, aplicadas, uma coisa assim.
a escola é obrigada a oferecer 2, tá? Basicamente, português e matemática. E aí ela acaba excluindo disciplinas tradicionais, como história, filosofia, sociologia, revogaram a lei do ensino de espanhol, quer dizer, toda a América Latina fala espanhol, e aqui no Brasil revogar a lei não é obrigado, não precisa mais ensinar espanhol. Tá? Então, esse já é o primeiro problema. Se a escola oferece só esses 2 itinerários formativos, o aluno não vai poder escolher, a não ser entre essas 2 opções. Tá? A outra questão, outro problema que me parece maior, é um certo modismo que muitas vezes ele acaba atacando a educação, né, se sobrepondo à educação, que se vincula a uma perspectiva neoliberal. Então, assim, o empreendedorismo, disciplina de empreendedorismo, disciplina de projeto de vida, Projeto de vida. projeto integrador, projeto disso, projeto daquilo. E são disciplinas que não possuem um campo epistemológico definido, tá? Diferente, por exemplo, da sociologia. Sociologia ela possui um campo epistemológico definido, com conceitos, com correntes teóricas, com toda uma tradição de pensamento internacional, né? A filosofia, a história, e agora surge do nada essas nem sei se o termo é disciplina, né? Surge empreendedorismo para formar quem? Para o jovem ser empreendedor de si mesmo. Isso que a gente tem que pensar, porque esse é um jogo de vareta, mexeu numa, mexe com tudo. Então, isso aqui faz parte de uma concepção político-ideológica, uma visão de mundo extremamente perversa, porque tu vai ensinar empreendedorismo na escola, para o jovem ir para o mercado de trabalho, não o mundo do trabalho, e lá ele vai ser empreendedor dele mesmo, tá? Ele vai vender bala no semáforo, ele está empreendendo, empreendedorismo. Ele vai ser empreendedor dele mesmo e vai se aposentar, reforma da Previdência aí, de modo precarizado. Quer dizer, então tu controla toda a vida do sujeito, de certa forma, se tornando esse sujeito submisso ao mundo, ao mercado de trabalho. Tá? Ou, nas palavras do Ricardo Antunes, ele vai usufruir do privilégio da servidão. Tá? É isso que esse jovem vai fazer, ele vai usufruir do privilégio da servidão. Né? E isso está dentro de um arcabouço muito maior. Tanto é que muitos jovens já sentem até um mal-estar quando fala a palavra trabalhador. Não, eu não sou trabalhador, eu sou empreendedor. Eu tô ali trabalhando, sou colaborador da empresa. Tá, mas o que tu faz lá? Não, eu estou varrendo o chão, né? Eu pago o meu plano de saúde, porque eu estou prestando um serviço, eu sou empresário, né? Ganho um salário mínimo ali da empresa, mas eu sou empresário, né? Tô negociando direto com o patrão lá, tá? Quer dizer, então é uma visão de mundo perversa. Então, assim, mas aí é que tá. Essa reforma, ela vai afetar, e já está afetando, a escola pública. Por quê? Porque tu vai fazer o projeto de vida que vai servir ali para ti ser empregado, para ti o trabalho servil, mas quem fizer projeto de vida para fazer um vestibular para uma engenharia, para uma medicina, para uma faculdade de direito, uma faculdade de geografia, esse projeto de vida não vale absolutamente para nada. Nem o empreendedorismo. Tá? Então, isso aqui é para domesticar corpos e mentes, para reproduzirem isso e aceitarem. Né? A maior prisão é aquela que não tem grade. Então, é nesse sentido. Então, vai afetar a escola pública. E aí sucateia a escola pública, por quê? Porque essa legislação ela não fala nem um pouco a respeito do financiamento para a educação. Então, até tem professores que estão estudando essa reforma que estão dizendo assim, ó, que ela é a reforma trabalhista dos docentes. Porque tu vai criar uma série de docentes desempregados, diminuir carga horária,
tu vai sucatear o trabalho dele, porque o professor de artes vai trabalhar um pouco aqui, aí tem menos horas aqui, trabalha em outra escola, é um trabalho precarizado, não se fala em financiamento da educação, a escola pode cair aos pedaços. E aí, assim, a gente sabe que a educação de qualidade precisa de investimento, precisa de recurso. Quer dizer, se o salário também não é atrativo, a mão de obra não vai ser qualificada. E então isso é um outro problema aí que a gente vê. Por quê? Porque daí, quando a educação é precarizada, quem vai responder é quem está na ponta, que é a escola, que é o professor. Ah, o meu filho aí é um Barnabé, meu filho não sabe nada, ele é um coitado, e porque essa escola aí não é uma droga, tá? É a escola que é cobrada. Aí é muito fácil pegar o celular e lá fazer videozinho, olha o professor aí está doutrinando, essa escola aqui, o jovem não aprende nada, e coloca toda a responsabilidade na escola. Então, nós vamos formar aquela velha ideia de formar o filho do pobre tem uma escola, o filho do rico tem outra escola. Então, assim, e vocês acham que a escola privada ela vai deixar de oferecer todas essas disciplinas que possuem uma tradição no pensamento ocidental? Exatamente. Quer dizer, o meu filho, eu quero que ele seja advogado porque é uma família de advogados, então ele vai ter que aprender história clássica, ele vai ter que aprender um idioma, né? O meu vai ser engenheiro, ele vai ter que aprender, vai ter aula de física, né? Então, quer dizer, a escola privada, inclusive, vai vender isso como serviços. Olha, nossa escola tem curso de história, tem curso de física, né? Tem curso disso. Isso aí vai ser um produto, porque por trás de tudo isso está a mercantilização do ensino. Tá? E aí, se vocês estão estudando isso, pesquisem quais as fundações que estão por trás de todos esses movimentos. Fundação Itaú, Fundação Ayrton Senna, tá? Uma série de fundações privadas que se propõem agora a produzir material e a definir os currículos de acordo com seus interesses, né? Mas, assim, a maioria dos professores, eles não estavam entendendo assim o quão perversa é essa reforma do ensino médio. Não estavam entendendo e não entendem ainda hoje. Por quê? Porque foram feitas uma série de movimentos que é difícil de acompanhar, até por especialistas têm dificuldade de acompanhar. Mas eles se acordaram quando começaram a chegar os livros didáticos nas escolas. Porque o livro didático, claro que tem todo um comércio do livro didático, né? Quer dizer, onde é que já se viu o livro didático ter vencimento? Né? Quem define se o livro tem vencimento ou não é o professor. Tá? E o livro tu pode atualizar ele. Então, assim, naturalmente ele acaba se descartando, mas não pode colocar uma data de vencimento. Então, já vinha livro faltando, aí tu trabalhava com um livro didático e depois se comprava outro livro didático. Então, tem muito professor que usa o livro didático como principal instrumento didático pedagógico. Eu já, como não gostava dessa política, eu mesmo comecei a produzir o meu material didático pedagógico, escrever artigos, produzir slides, né? Hoje em dia nós temos uma discussão muito grande dentro do Instituto Federal. Por que nós não criamos o nosso material didático pedagógico, já que nós temos gráfica, produzimos livros, então a gente pode produzir o nosso próprio material e não ficar refém desse mercado. Mas, assim, o livro, com tudo isso que eu falei, ele tinha uma qualidade, eram livros qualificados, com autores bem referendados, e agora veio um livro aí que é uma vergonha, porque esse livro parece que assim, que abriram uma rede social e imprimiram o livro. Então, projeto de vida, empreendedorismo, inovação e não sei o quê, né? Então, assim, uma coisa altamente fragmentada e sem sentido. Tá? Então, aí os professores se acordaram, né? E aí alguns até numa argumentação que eu considero ridícula, né? Mas nós temos que aceitar esse livro porque, afinal, é a única coisa que nós temos.
Não, se te dão para tomar um copo de veneno ou nada, o que tu prefere? Tá? Claro, é um exemplo grosseiro esse meu, mas é para a gente ficar bem claro. Sim. Tem momentos que o nada é melhor do que aquilo que é oferecido, Uhum. que é esse caso, porque é um retrocesso muito grande. A gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente diz, o Brasil é um país conservador. Sim, é conservador, mas nós não estamos falando de conservadorismo. Estamos falando de retrocessos. Nós estávamos num ponto e fomos para trás. Tá? Claro que aí, assim, tem uma agenda empresarial por trás disso, tem uma agenda de caráter religioso por trás disso, né? E tem alguns movimentos, como eu citei aqui, o movimento Escola Sem Partido. Então, assim, visto isso, como ficará a formação? A pergunta 2 é como ficará a formação do aluno na relação ensino-aprendizagem? Depende do aluno, do estudante. Tá? Aluno de escola pública, ele vai ter uma formação muito precarizada, ele já teve um prejuízo muito grande com a pandemia, Sim, só verdade. que a pandemia, ao que tudo indica, está passando. Essa reforma do ensino médio é uma formação precarizada permanente. Então, daqui a pouco, nós vamos comprometer uma geração de jovens, né? Porque a ideia é largar toda a responsabilidade nas costas da juventude. Ó, tu que se vira para a tua formação, tu que se vira para o teu trabalho e tu que se vira na tua velhice e na tua aposentadoria. Tá? Então, a formação da escola pública vai ser extremamente precarizada, até porque não adianta ter um professor bom se não tem recurso. Né? Eu trabalhei na periferia de Porto Alegre, por mais que eu goste do que eu faço, né? Por mais que eu goste do que eu faço, ainda que minha profissão de professor não seja sacerdócio, a gente não faz isso por amor, é uma profissão que a gente escolheu. Se eu não tenho condições adequadas para desenvolver meu trabalho, obviamente que esse trabalho é prejudicado. Então, trabalhar numa escola que não tem livro, que não tem giz, que não tem sala de aula, que tem questões de violência que a escola não consegue dar conta, não tem apoio, isso aí acaba prejudicando o trabalho. E a reforma do ensino médio, ela vai causar um dano permanente pela falta de investimento e pela falta de estudo, até porque ela delega muita, assim, é muita atividade prática, mas nós precisamos, para exercer a prática, saber dos fundamentos. E aí tem algo que é criticado já há mais de 30 anos, que é a questão das competências, que habilidades e competência, a competência é muito no saber fazer. Tá, mas e o arcabouço teórico? Não temos. Não temos. Daqui a pouco não vai se ter, se queimou aquilo. Tá? Não se sabe aquilo ali. Então, assim, isso também vai impedir com que esse aluno da escola pública ele chegue ao ensino superior. Porque a questão aí que se coloca, é uma dúvida que eu tenho, talvez por desconhecimento, por ignorância, é como que vai ser feito o vestibular, os vestibulares e o Enem a partir desse novo ensino médio. Porque muitos alunos não terão acesso a esses saberes aí que foram ofertados e propalados com tanto carnaval, com tanta alegria. Então, é uma formação extremamente prejudicada. Diferente do aluno da escola particular, que vai pagar pela sua formação e vai acessar aí os melhores cursos superiores do país. Tá? E não só os melhores cursos do país, como os melhores postos no mundo do trabalho. Enquanto o aluno da escola privada ele vai ocupar postos de comando no mundo do trabalho, o aluno da escola pública vai ocupar postos de servidão no mercado de trabalho. Tá? Então, muito afetado. Quais impactos são visíveis para a formação docente e em sua atividade pedagógica? Bom, aqui eu já falei um Sim. pouco, né? Tu não vai ter... O material é bastante desqualificado. E outra coisa, como é que tu vai dar curso de empreendedorismo se não se tem uma clareza a respeito do que é isso? Tá? Diferente da sociologia,
da filosofia, que tu tem todo um ferramental ali de conceitos, de autores. Quem são os autores que tratam o empreendedorismo? Ah, não, mas tem o coach aqui que faz isso, que faz aquilo. Daqui a 5, 10 anos, talvez passe essa moda, e aí aquilo ali não valeu de nada. Tá? Diferente de um conhecimento assentado no campo da sociologia, da filosofia, da história, da geografia. Tá? Um outro problema que afeta também é a questão do notório saber. Ah, eu sou advogado, eu gosto de história, então eu vou lá dar aula de história. Mas ele não domina o campo da historiografia, o campo do saber histórico. Não domina os conceitos, não sabe quem são os autores, não sabe as discussões, não sabe as correntes teóricas. Mas ele tem um notório saber e sabe-se lá quem que deu para ele essa prerrogativa aí, né? A escola chegou lá, olhou, avaliou, né? Porque ele leu um livro, 2, porque ele gosta do assunto, ele é um notável. Tá? Então, essa é uma outra questão. Né? Então, já deixa claro assim, se eu sou a favor da proposta, né? Caso contrário, qual seria a solução mais adequada para barrar essa ação e de que maneira pode ser implementada? Bom, eu sou contrário à BNCC como foi implementada, por decreto. Tá? Não que nós possamos discutir, porque isso é até muito bom. Então, a BNCC ela precisaria... tudo indica agora que nós estamos chegando no final de um ciclo terrível para a história do Brasil, talvez o pior governo da história do Brasil. Então, o novo governo que tudo indica que vem aí, um governo mais progressista, ele vai ter que abrir novamente a discussão da Base Nacional Comum Curricular com a comunidade acadêmica, com os especialistas de cada área e fazer uma construção coletiva. Tá? A reforma do ensino médio ela precisa ser revogada. Tá? Ela precisa ser revogada se voltar ao modelo antigo do ensino médio. Mas, aí agora já é um pouco de utopia da minha parte, eu penso que o modelo de ensino médio para o Brasil ele já existe e se chama Instituto Federal de Educação. Então, precisa universalizar isso, ampliar ainda mais a rede. Porque aqui nós temos, no Instituto Federal, nós temos ensino integrado, que essa é uma outra questão que a reforma do ensino médio ela silencia. Porque como é que tu vai ampliar a carga horária do ensino médio se tu não tem espaço físico para isso? Tá? Por exemplo, então, durante o dia tem aula no ensino fundamental, de noite ensino médio. Nós vamos ampliar a carga horária. Tá, e o aluno que trabalha, como é que faz? Vai estudar de dia, mas vai estudar de dia onde? Porque de dia a sala de aula está ocupada. Então, teria que ampliar a estrutura física das escolas para comportar essa proposta de aumento de carga horária. E também não se tem nenhuma palavra a respeito disso. Tá? Então, a ideia que eu penso é de universalizar, abrir as portas da Rede Federal de Educação aos estudantes, para uma formação integrada, propedêutica, técnica, uma formação ampla para o mundo do trabalho. Preparar o estudante para a vida, para o ensino superior, para ele compreender o mundo que ele está inserido. Né? Então, é assim que eu penso. Agora, o que a gente precisa fazer é revogar já, e não apenas essa reforma. Revogar a reforma trabalhista, né? Claro que isso aí também não vai ser feito, daqui a pouco vai se mudar mais algumas questões, até porque já são emendas constitucionais, né? A reforma da Previdência, e nós tivemos sorte que não teve reforma administrativa, que aí nós estaríamos legalizando a política do compadrio. Tá? Cada governo bota os seus afiliados nos cargos e já tem um aparelhamento muito grande por parte do governo federal, né? Sim, sim. Mas hoje, felizmente, é um grande dia. A Polícia Federal bateu lá na casa do ex-ministro da Educação. Tá? Mas, Wellington, eu fiz um apanhado geral aqui, né? Se faltou alguma questão aí, tu pode me perguntar.
Mas, de maneira geral, é assim que eu vejo, é assim que eu estou acompanhando essa movimentação, tá? Se vocês quiserem aprofundar o assunto, fica aqui a dica ao Fernando Pena, que é um especialista da área, e a professora Mônica, agora eu esqueci o sobrenome dela, mas ela é da Universidade Federal do Paraná, tá? Ela também tem uma produção muito grande tratando especificamente dessas questões aqui que vocês estão abordando. É isso, né? A exposição foi fantástica, né? Foi elencado todas as perguntas ali de maneira com bastante clareza, né? Então, eu acho que a discussão foi bem relevante na hora de transmitir para o pessoal em sala de aula. Acho que eles vão agradecer bastante, eles vão gostar bastante da tua exposição. Então, é isso, eu agradeço muito a tua atenção, tá, professora, a tua participação. Foi um prazer enorme te entrevistar e poder ouvir as suas contribuições a respeito da BNCC e também sobre a reforma do ensino médio, né? É claro que é muito esperançoso para a gente ouvir essas opiniões, até porque a gente sabe, né, que dentro da educação hoje ainda é muito forte, né, aquela pedagogia tradicionalista, essa corrente, mas mediante a tua exposição a gente sabe, a gente consegue perceber que existem ainda professores preocupados com a formação crítica, com a formação analítica e principalmente humanizada dos alunos, né? Então eu te agradeço muito, te desejo muita saúde, muito sucesso. Foi um prazer enorme te receber, tá bom? Então tá, um grande abraço, Wellington, para ti, para a turma de Geografia aqui que está nos acompanhando, tá? Um grande prazer te reencontrar também, e da mesma forma te desejo sucesso, um forte abraço. Beleza, obrigado, né, professor?